podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Lucas Braga. Hoje a gente vai conversar sobre o 5G. Tem muita gente pensando que é só uma nova tecnologia para deixar a internet do celular mais rápida, mas o 5G serve para muito mais do que isso. Então aguenta aí que a gente explica tudinho depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Hoje temos um recado da Ativa Investimentos, uma corretora com 35 anos de história no mercado financeiro. Para quem procura um lugar para investir, a Ativa Investimentos oferece atendimento de excelência, assessoria especializada e, claro, os melhores produtos para fazer a sua vida render mais. Lá você consegue investir em tesouro direto, ações na bolsa de valores, previdência privada, fundos de investimento, fundos imobiliários e muito mais. Inclusive, vale lembrar que a Ativa Investimentos não cobra taxa de administração para tesouro direto, nem taxa de corretagem para fundos de investimentos imobiliários. Então fica a dica para quem quer começar a investir. E se investimento ainda é um bicho de 7 cabeças para você, a gente está fazendo uma série aqui no Tecnocast com o pessoal da Ativa Investimentos para te explicar direitinho o que fazer para acumular patrimônio. O primeiro episódio do Tecnocast com a Ativa Investimentos já está no ar e conta tudo que você pode fazer para começar. Então, para saber mais, entra lá no site da Ativa Investimentos, o link está aqui na descrição desse Tecnocast. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 13 minutos e 26 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira que a gente escolheu é do William Ferreira, ele é desenvolvedor e ele não falou de onde ele é, mas o DDD dele é 13, então ele deve ser da Baixada Santista, em algum lugar aqui de São Paulo. E ele diz o seguinte: esse é o meu primeiro e-mail pra vocês. Ouvi hoje o Tecnocast, no qual o Mobilon soltou uma pergunta em algumas redes sociais sobre o interesse na tecnologia e gostaria de tecer meus comentários sobre o assunto. Há 5 anos eu digo que os nossos equipamentos são de nicho. Cada tipo de gadget tem o seu engajamento, seu contexto de uso. Computadores de mesa estão cada vez mais em âmbito profissional, pois em casa esperamos apenas consumir conteúdo. E para isso, vence o gadget que trouxer melhor experiência. Ter sua TV, Steam, aparelho de som, redes sociais e muito mais no seu bolso se tornou e ainda será por algum tempo sua melhor forma para essa atividade. Também gostaria de expressar minha surpresa ao ouvir o Riga dizer que um iPad Pro precisa de 10 minutos para renderizar um vídeo contra 40 minutos de um PC. Sistema operacional, arquitetura do processador, velocidade da memória, qual seria a razão? Considerando que a CPU de um computador teria um clock bruto muito maior. Bom, essa é a resposta é pro Barba. Barba, responde aí. Fala da sua experiência renderizando vídeos no iPad. Boa. Eita, intervenção direta aqui, é isso mesmo? Bem, Barba aqui, Barba sou eu. O Riga tá falando aí de números, né? Quanto tempo demora pra exportar e tal, mas a referência é o Adobe Premiere no Windows, tá? Essa é a minha referência. No Adobe Premiere no Windows, pelo menos no meu caso, um vídeo de 10 minutos em 4K, por exemplo, demora de 40 minutos a 1 hora, dependendo da quantidade de coisas que eu tenha feito no vídeo. Correção de cor, transições, uma galeria ali de fotos e tal. Dependendo disso, demora esse tempo. Mas significa que o meu computador é muito ruim? Não. Sim, é a arquitetura do Premiere mesmo. Ele é feito desse jeito e ele sempre foi assim. Na hora de exportar, ele é realmente complicado, mas isso tem a ver com como o software foi construído. Já que no iPad Pro, que eu tenho utilizado para editar alguns vídeos do Tecnoblog, eu utilizo o LumaFusion. E aí o LumaFusion, ele é completamente diferente. Enquanto eu estou editando, o vídeo está sendo renderizado ali no fundo, então na hora de exportar, realmente exporta muito mais rápido. Ele é realmente otimizado para os codecs fantásticos que a Apple disponibiliza no macOS, no iOS, enfim.
tem essa vantagem sim. Mas significa que o iPad Pro vai, por exemplo, criar um Thanos em 3D para usar nos Vingadores? Não, tá longe disso. Ainda precisa de um computador muito potente. Mas no caso de edição de vídeo, tem sim uma certa vantagem hoje em relação ao software mais conhecido, que é o Adobe Premiere no Windows ou até mesmo no Mac. E o William continua. Sobre essas novas tecnologias que o mercado apresenta, eu imagino 2 contextos. Selecione um e a pegue. Pretencioso, ele colocou aqui entre parênteses. Ou a diretoria exige algo inovador da equipe de pesquisa e desenvolvimento e o fardo chega, putz, não tenho mais o que tirar daqui, o que eu posso fazer? Ou então a equipe de pesquisa e desenvolvimento realmente acredita que precisamos de uma TV 8K pendurada na parede dos nossos apartamentos e considere que, imagino que boa parte do público mora em um apertamento comum aqui no estado de São Paulo, ficarão no máximo 2,5 metros de distância da TV e uma 8K só faz sentido mesmo em telas muito grandes. Desculpe se o e-mail ficou muito grande, ele foi redigido do celular, pois ouvi o podcast enquanto estava no transporte público, a caminho do trabalho. Obrigado por oferecer excelente conteúdo, sucesso e paz para todos. Valeu. Cara, é uma questão de TV. Eu falava, todo evento que eu saía de TV, né, nesses últimos anos, eu falava, putz, mas TV é tudo a mesma coisa, né? A última novidade que a gente teve foi aquela TV curva lá em 2012, desde então é tudo igual, umas coisas meio chatas e tal. E acho que o mercado de TVs tá sentindo essa necessidade de emplacar alguma coisa nova, né? Porque hoje você consegue, com o modelo de entrada, ter uma experiência ok assistindo TV, né? Você gasta R$2.000 numa TV de 49 polegadas, que é um tamanho muito bom. Tá mais barato já, uns 1.500 você já compra. E você consegue... Pra que você quer mais do que aquilo, né? Só se você for mais exigente. Lógico que tem esse público, mas não precisa. Eu quero. Depois que você viu a TV 8K e as outras QLEDs, você queria, né? Eu dei uma brochada na minha TV depois daquele evento. Mas é uma questão de, tipo, pra onde que a gente vai? Porque TV é só uma tela, né? Que exibe o conteúdo feito por outra empresa. Mas eu percebi que, assim, muita coisa eu consumia no smartphone. Muita coisa assim, um videozinho aqui enquanto eu tô fazendo outra coisa, sei lá. Um vídeo do YouTube que apareceu na minha timeline, uma entrevista que eu não vejo TV, né? Então, às vezes a entrevista aparece na timeline, sabe? A entrevista que foi na TV, ao vivo no jornal, aparece na minha timeline e eu quero assistir. E às vezes eu tô no celular fazendo outra coisa, tenho que parar pra ver isso aí e tal. Então a TV já virou meio que isso pra mim. Às vezes eu abro o vídeo e já mando o streaming pra TV. E aí eu assisto na TV enquanto eu tô fazendo outra coisa no celular, sei lá. Então, assim, eu percebi que tendo a TV ali e sendo uma TV conectada, realmente smart, ela tem muita utilidade. A gente só não sabia, né? Porque a partir do momento que você começa a usar, depois você sente a falta. E a TV de 49 acho que é o maior tamanho de TV que eu já tive na minha vida. E nem é tão grande hoje em dia. É uma TV que R$1.500, R$1.600 você compra o mesmo modelo que meu, que é do ano passado. Enfim, tá barato já, né? Uma TV 4K, tal, com HDR, várias coisas. Enfim, então eu já tô pensando em modelos melhores que esse que eu tenho para um futuro próximo, mas já percebi que faz falta sim. Mas provavelmente você vai ter que comprar um modelo ainda maior, né? Porque 8K, por exemplo, só começa em 65 e esses tamanhos pequenos, e muito entre aspas pequenos, de 40, 43 polegadas, estão sumindo já, né? Então, sim. 49 é o novo TV de 20 polegadas de tubo, né? Exatamente. Tipo, é o tamanho padrão, o tamanho comum. A próxima mensagem que a gente tem aqui é do Devaldo Júnior. Ele é técnico em informática de Recife, Pernambuco. Olá, pessoal do Tecnocast. Eu sou ouvinte do Tecnocast há algum tempo, desde o episódio com a Natália Arcuri. Olha Adoro só. O conteúdo. Cara, faz tempo, hein? Faz muito tempo. Acho que foi o Tecnocast 42. 42, sobre finanças, né? Adoro o conteúdo que vocês apresentam. Nesse episódio, por volta do minuto 29, o Mobilon comenta sobre uma máquina de lavar com comando de voz e me lembrou algo que me trouxe muita frustração quando fui obrigado a migrar do Symbian, da Nokia, né, para o Android. No meu Nokia N8 e alguns outros modelos que tive, os comandos de voz mais simples e úteis sempre funcionavam, mesmo com algumas falhas. Aliás, peraí, deixa eu dar os parabéns pro Devaldo Júnior. Muitas vírgulas e pontos. Tá boa a pontuação desse e-mail, né, Riga? Pelos padrões aqui. Sim. Um exemplo claro disso era o comando para ligar para alguém. Eu segurava o botão do fone de ouvido, falava o nome de algum contato, o celular repetia o nome e se tivesse mais de um número, ele perguntava qual, em seguida eu confirmava a chamada e ela era realizada. Detalhe, sem tirar o celular do bolso.
parece preciosismo, e é um pouco, mas todos temos, né? Mas me dava alguma segurança de não ficar mostrando meu celular em lugares públicos. Eu tentei fazer isso várias vezes nos celulares Android e não consigo. Eita! Primeiro que a maioria dos comandos de voz precisa estar conectado com a internet. Ele coloca um oi aqui entre parênteses. E segundo e mais bizarro, o celular precisa estar desbloqueado para usar. Mais oi ainda, tipo quê? E é justamente como o Bilon falou. Se eu já estou na frente da máquina de lavar, por que eu preciso de um comando de voz? Realmente, só apertar o botão, né? Então eu acabo não utilizando os comandos de voz nos momentos que eles realmente seriam úteis, pois ao desbloquear o celular, eu já faço a ligação. Então, na minha opinião, os comandos de voz do Android, e talvez da maioria dos outros sistemas e dispositivos, só servem para te vigiar. Eita, entrou na teoria da conspiração aqui. Sem quase nenhum retorno para o usuário. Outra impressão, e essa é mais óbvia, o Google precisa que você fique olhando para a tela do celular sempre. Muito obrigado por lerem e continuem com um bom trabalho daí, que a gente continua ouvindo e lendo vocês daqui. Valeu. Valeu. É engraçado, né, isso, porque eu tinha testado comandos de voz no celular muito antigo. Acho que era no Motorola DeFi Mini. E Nossa. a Motorola era naquela época que o software da Motorola era muito ruim, assim. Tinha um monte de Blur. porcaria. Como Era o é que era? Motoblur. Motoblur, né? E ele tinha comandos de voz. Ele tinha um aplicativo que permitia fazer comandos de voz. E ele funcionava até que bem. E ele não precisava de internet. E por que agora precisa? A gente evoluiu? Ou o Google tem segundos interesses? Cara, eu acho que há, né? Porque hoje em dia tem todo aquele lance dele tá aprendendo o tempo todo, dele tá fazendo relações, como é que é a palavra técnica para quando você faz uma pergunta, em seguida você complementa a pergunta e você não precisa começar do zero, porque a inteligência entende que é uma pergunta em sequência? É uma linguagem natural, né? Então isso precisa de processamento e precisa juntar com o Big Data, né? Dos outros smartphones, dos outros dispositivos que estão também fazendo perguntas ali. É uma forma de aprendizagem, né? Mas eu acho engraçado que, hoje é muito difícil você ficar desconectado, né? Você tem, pelo menos nas grandes cidades, e até nas cidades menores, hoje o 4G chegou, né, com bastante força. Mesmo para comandos de voz super básicos, porque acho que é o que eu faço com mais frequência, você precisa ter o reconhecimento de voz na nuvem, né? Por que o celular não pode fazer isso localmente, que seria muito mais rápido, né? A Apple, por exemplo, que tem toda a questão da privacidade, olha como a gente analisa as fotos dentro do seu dispositivo e não manda pra nuvem, igual o malvado do Google, né? Tipo, por que a Siri é tão ruim e por que ela não faz localmente? Tipo, ele realmente precisa se conectar a um servidor da Apple, que tá a 8.000 quilômetros de distância de mim, pra processar timer 15 minutos. Eu fico puto, assim, tipo. E às vezes ele não processa, ele, sei lá, não entende. É engraçado isso. Mas eu acho que faz sentido, porque é uma tecnologia que ela tá evoluindo, assim, em tempo real. Não é? Porque se fosse direto no seu aparelho, a Apple precisaria ficar soltando updates pra ela melhorar. E como ela tá na nuvem, ela tá melhorando o tempo todo, ela tá aprendendo a entender o que você tá pedindo o tempo todo. E tem algumas coisas que você realmente precisa da nuvem, né? Tipo, perguntar pra Siri qual música tá tocando no ambiente. Ela precisa mandar pra nuvem pra conseguir identificar isso. E mesmo assim não consegue reconhecer Foo Fighters, né? Então, hoje eu não sei. Quando eu tentava, ela não entendia o que era Foo Fighters. Hoje acho que já reconhece, né? Vou testar aqui, vamos ver se melhorou. Bom, bora pra pauta? Bora lá. Bom, o 5G acabou de ser ativado nos Estados Unidos e também na Coreia. E tem muita gente achando ainda que o 5G é só a evolução do 4G, né? Assim como foi do 3 pro 4, que a internet ficou mais rápida, a galera achando que o 5G também é isso. Mas não é só pra isso que funciona, né? Exatamente. Pra que serve o 5G? 5G é o que vem depois do 4G. Então, 3, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Claro que colocaram vários pontos 5G aí no meio, mas tudo bem. O 5G, na verdade, é uma tecnologia de conexão móvel, assim como é o 4G, só que ele foi desenvolvido desde o começo para uma série de aplicações que vão muito além de celular, né? Porque ele tem uma capacidade de rede, uma capacidade de dispositivos conectados muito
muito maior que a do 4G, teoricamente, né, quando as redes forem lançadas em todo o mundo. Então, na verdade, quando a gente fala de 5G, a gente está falando de internet das coisas, que é o que a gente já tem um Tecnocast sobre isso. 5G possibilita esses trilhões de dispositivos conectados. Lógico que a gente fala de conexão ultra rápida no celular, mas também em outras aplicações, tipo computador, né? A gente estava conversando antes da gravação do Tecnocast, o Alecrim acabou de instalar fibra ótica. E é um troço super caro, né? E você poderia talvez fazer isso por 5G, por que não? E é nesse ponto que eu quero chegar, que é como o 5G vai entrar nas nossas vidas. O maior assunto sobre o 5G é realmente a internet das coisas, que é algo que já existe nas redes atuais, 2G, 3G, 4G, mas o 5G ele foi desenvolvido para suportar, em vez de milhares de dispositivos, milhões de dispositivos. Então, desde um sensor de medição de água, até um sensor de medição de energia, até aquele sensor agrícola que verifica se a planta foi regada naquele dia. Sensor de incêndio, detector de fumaça, uma parada assim dentro de um apartamento, né? Qualquer tipo de sensor. O 5G pode, ainda mais agora que a gente está falando sobre eSIM, que é aquele SIM card embutido, o 5G vai estar em quase qualquer dispositivo possível que você pode imaginar. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa numa nova geração de tecnologia com aumento de velocidade, é claro que o 5G também tem isso, mas não é o principal foco. Até porque quando a gente pensa no cenário atual, né, que a gente tá com 4G, e as operadoras lançaram o LTE Advanced, que algumas falam 4G Plus, 4.5G, e aí a AT&T deu um migué lá nos Estados Unidos e falou 5G-E, pelo amor de Deus, AT&T, tá uma vergonha nessa cara, que não é 5G. Não bastasse já fizerem isso com 4G, né, porque se você vai para os Estados Unidos e compra um chip local, você coloca num iPhone, por exemplo, se você tá numa rede 3G nos Estados Unidos, na verdade aparece 4G. O 4G de verdade só aparece LTE. Mas na AT&T, se você tiver numa rede que aqui a gente chama de 4.5G ou 4G+, lá aparece 5GE. Exatamente. Basicamente, o nosso 4G é o 3G deles. E o nosso 5G vai ser esse 5GE aí da AT&T. Basicamente, os Estados Unidos inventam uma nova nomenclatura para dizer que a tecnologia deles é melhor, mas na verdade é a mesma coisa. E no cenário atual, né, com LTE, Advanced, com 4G, a internet já é super rápida. Pelo menos nas grandes cidades, você tem as duas maiores operadoras, a Vivo e a Claro, elas estão com velocidades de download absurdas. Então, outro dia eu tava fazendo speed test aqui e deu 130 MB no 4G. Então, é quando você pensa, putz, no celular, né? 130 MB, o que você consegue fazer com isso? Qualquer coisa. Porque um vídeo em, sei no lá, computador também, né? Até no computador, até, sei lá, na TV, né? Porque, um streaming de vídeo em 4G, em 4K, não vai consumir nem perto de 130 MB. Vai ficar lá em, no máximo... 25 no máximo, ali você já tá bom já. 25, 30... E a latência também não tá aquela coisa tão alta quanto era no começo do 4G e quanto era no 3G, né? Porque eu tô conseguindo 20, 25 milissegundos, que é muito bom, assim. É melhor que a conexão fixa de muita gente no Brasil já. Então acho que o 4G, o 4G atual, ele tem pouca coisa a ver com o 4G do começo, né? Ele evoluiu pra caramba, assim. Eu acho que pra celular, ele já tá bom o suficiente, né? Não precisa de muito mais do que isso, né? E, na verdade, assim, ele até já, falando de velocidades, é claro que a latência diminuiu bastante. Eu acho que ninguém precisa de mais do que 15 MB de velocidade no celular. Olha o Bill Gates aí, vai dar merda isso, hein? Atualmente, tá, então vamos mudar. Atualmente ninguém precisa de mais do que 15 MB. Porque, olha, a sua mensagem do WhatsApp vai chegar na mesma velocidade. A mensagem de vídeo, de áudio, vai chegar na mesma velocidade. O seu streaming com 15.26 megabits por segundo na Netflix, você já assiste em 4K. Então, hoje eu já consegui 220 MB de 4G aqui na Claro. Então, a velocidade em si realmente já atende. Mas a questão do 5G é a capacidade. A gente tá falando aí, e era algo que se falava também no início de 4G, mas sempre falam e repetem isso, da importância da fibra chegar até a estação radiobase, e eu acho que com 5G isso é algo que vai ser muito mais necessário.
porque as velocidades são maiores e precisa de ter grandes velocidades para todo mundo. A gente já tem operações comerciais de 5G nos Estados Unidos utilizando para internet fixa. Então a gente tem velocidades aí acima de 100 megabits por segundo entregues por 5G. Só que tem um porém. Com o 5G utilizando bandas milimétricas, que tem um alcance de sinal minúsculo. Essa questão da disponibilidade é bem interessante porque, assim, de fato, que nem o pessoal comentou agora, a questão da velocidade está bem razoável. Eu, por exemplo, uso o Vivo, em média eu consigo 10 a 15 megabytes de download no 4G, megabits, aliás. Na TIM que eu também uso, eu consigo ali na faixa de 5 a 10, dependendo da região. Agora, a disponibilidade que é um pouquinho preocupante em determinados pontos. Um exemplo bem legal, ou pelo menos curioso, é o da estação Sé do metrô aqui de São Paulo, que é para quem é de fora, é a estação mais movimentada do sistema metroviário, se não uma das mais, né? E o problema é que, assim, se você vai no sábado, por exemplo, que tem um movimento mais ou menos baixo, você consegue conectar ali no 3G, no 4G numa boa. Às vezes a velocidade não é tão alta, mas conecta. Agora, se você vai no horário de pico, durante a semana, o celular até conecta, mas você não consegue navegar, porque parece mesmo que a rede está congestionada, sabe? Sim. Então, acho que do ponto de vista do usuário, se a gente conseguir ter mais disponibilidade com 5G, vai ser uma vantagem dessa nova tecnologia, porque você vai perceber isso não só em estações do metrô, mas também, por exemplo, em estádios de futebol, quando você vai assistir um jogo, ou quando você vai num show, ou quando você vai, sei lá, numa feira de tecnologia, ou qualquer tipo de feira, e tem muita gente concentrada, e você simplesmente não consegue usar o celular por conta da quantidade de pessoas que estão naquela mesma região. É óbvio que, assim, essa é uma questão que dá para trabalhar na tecnologia atual, né? Você pode aumentar a infraestrutura local ali para melhorar isso, mas o 5G já é pensado para ser mais abrangente. Então, do ponto de vista do usuário doméstico, ela pode trazer essa vantagem, sim, com certeza. Até porque tem algumas máquinas, por exemplo, sensores, né? Eles têm um uso muito intermitente da rede, mas se ele está ali conectado no 4G, ele já está ocupando também um pouquinho da antena. E o 5G resolve um pouco disso também, né? Como o caso de sensores. A gente estava conversando com o pessoal da MediaTek outro dia, num almoço aí, o Riga, e ele estava explicando isso também. Que, por exemplo, você pega um sensor de incêndio, um sensor de fumaça. Ele vai funcionar uma vez na vida e acabou, né? Então ele não fica trocando dados, ele não fica baixando o vídeo no WhatsApp, ele não faz nada. Ele tá ali, só que a conexão tem que ser confiável, ele tem que estar online o tempo todo e... basicamente é isso, ele vai cumprir o propósito de vida dele uma vez só, né? Porque pegou fogo, ele tem que apitar pra mandar o sinal pra um bombeiro, enfim, pra ter acionar ali a brigada, alguém que vai apagar o incêndio. You had one job. Sim. E se a gente for para as aplicações mais profissionais, digamos assim, a gente vai ver como o 5G faz sentido. Porque a gente fala assim, o 5G vai ajudar em várias aplicações comerciais, industriais ou do governo, por exemplo, mas a tendência das pessoas pensarem em algo futurista, do tipo, com 5G vai facilitar o surgimento de carros autônomos. De fato vai, mas a tecnologia já consegue ser útil para aplicações atuais. Então, o Lucas falou agora há pouco de agricultura. Se a gente pensar na agricultura, já tem vários lugares pelo Brasil todo e em outros países, obviamente, que eles usam sensores, por exemplo, para medir a direção do vento, a umidade do ar, a acidez do solo, enfim, vários parâmetros que vão ajudar a definir o melhor momento para a colheita, para definir se é necessário ou não aplicar mais defensivos agrícolas, apesar desse ser um ponto questionável, mas enfim, ainda é muito comum, né? A necessidade de aumentar a irrigação, né? Se a gente for para o transporte, aqui no Brasil a gente está passando por uma fase que está tendo licitação de transporte público em várias cidades, inclusive na capital de São Paulo, né? Que é o maior sistema de transporte do Brasil. E um dos requisitos... Digo mais, é o maior sistema de transporte de ônibus do mundo. Eu vi esse dado, eu fiquei impressionado. Aqui em São Paulo, sem considerar metrô e os trens da CPTM, tem 15 mil ônibus rodando, né? Então é um sistema realmente bem grande. Mas independente da cidade, as licitações de agora estão exigindo que as empresas implementem um sistema de bilhetagem eletrônica. E com isso, a vantagem disso é obviamente que você vai ter menos circulação de dinheiro dentro do ônibus, então tem mais segurança, mas também você vai poder, por exemplo, facilitar alguns aspectos da vida do usuário, como permitir que ele comece a pagar com cartão de crédito,
Que nem hoje tem muito bilhete, né? Bilhete único, mas você já pensou se você pudesse usar o cartão de crédito, que nem começou a usar recentemente no metrô do Rio de Janeiro? Então é uma vantagem bem boa. O problema de você colocar isso no veículo que está se movendo, que é o caso do ônibus, é que você não tem a garantia de que aquela rede vai funcionar de uma maneira rápida e estável. Cara, para garantir... não funciona nem na maquininha quando você vai pagar no restaurante, né? O Pois GPRS, então, lá. Imagina. Mas e o sistema de bilhetagem eletrônica é praticamente uma exigência, ou seja, você tem que ter esse sistema mais cedo ou mais tarde. E aí, se você pegar, por exemplo, o sistema de ônibus rodoviários, hoje em dia, que é o sistema de transporte eu acompanho muito de perto, e hoje em dia é praticamente obrigatório em qualquer empresa de ônibus que faz viagens de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, que o ônibus tenha Wi-Fi. O problema é o seguinte, que o Wi-Fi é assim, você sai de uma cidade para outra, no meio do caminho o sinal vai cair, porque você vai ter oscilações de alcance de sinal, você vai ter, de repente, uma serra que vai interferir no sinal, enfim, tem vários fatores. E fora que sempre vai ter alguém que vai ficar assistindo Netflix lá, enquanto o resto tá tentando usar e tá com a banda limitada por conta desse cara que está acessando o vídeo. Então, se você consegue colocar uma rede mais rápida e estável e que consegue também abranger um número maior de usuários, vai conseguir ter um serviço de Wi-Fi nesses veículos que é melhor. Então, se a gente começar a ver, tem várias aplicações atuais que vão se beneficiar do 5G. Aqui em São Paulo tem essa exigência de Wi-Fi em ônibus, e uma vez eu peguei um ônibus com Wi-Fi, um ônibus, né, municipal, dentro da cidade e tal, e ele conectava na rede do ônibus, mas ele não navegava. E aí, eu não sei como, eu chequei o IP, alguma coisa assim, entrei no site do Minha Claro e eu vi que eles usam Claro como operadora e a franquia estava esgotada. O ônibus tinha 10 GB de franquia por mês. Então, garantir conexão dentro de um negócio em movimento, que vai ter muita gente usando, é muito difícil, especialmente porque, olha, que ele falou, quando a gente pensa em estádio, em estação Sé, locais com muito movimento, talvez a rede da operadora até aguente, mas a estrutura que vai até o RB, né, até a torre da operadora, talvez fique congestionada, né, porque tem um certo limite mesmo. Então, o 5G ele já estaria mais preparado para isso. Mas eu acho que, enfim, não sei se precisa ter Wi-Fi dentro do ônibus municipal, né, pelo amor de Deus. E essa questão do Wi-Fi é algo que eu acho que vai acabar se misturando com o 5G daqui a um tempo. Porque eu acho que um dos principais pilares do 5G, justamente na questão do acesso de alta velocidade, é que você tem uma franquia de dados altíssima ou ilimitada, que é o que está acontecendo na Coreia, que tem nos Estados Unidos. A velocidade é tão rápida que não faz sentido você ter uma franquia de 10, 20 GB, que você conseguiria acabar com ela em segundos. Então a gente vai começar a pagar por dispositivo para ter um acesso ilimitado, e não vai sentir tanta falta assim do Wi-Fi. Isso, claro, se as tecnologias se suceder, se o que eles prometem realmente será entregue. É que assim, se o 5G for bem do jeito que é esperado e do jeito que a tecnologia possibilita, porque tem uma enorme variável aqui que é a questão da implementação. Então a tecnologia suportaria, por exemplo, a gente pode substituir os Wi-Fis pelo 5G. Só que a grande limitação precisa de muito investimento das operadoras. Daria para chegar no ponto onde o 5G substitui tudo. A gente não precisa mais ter a nossa rede Wi-Fi dentro de casa, porque a gente tem um 5G, um plano, sei lá, família, que já funciona em todos os nossos dispositivos. Enfim, eu não sei como é que vai ser o pacote, né, que as operadoras montam. Mas daria para deixar de ter duas redes, né, a rede móvel e a rede fixa, e você teria só a rede 5G para tudo. Mas isso também demanda uma infra bizarra, né? Infraestrutura essa que está muito longe de chegar. Na Coreia do Sul, por exemplo, diversos metrôs, trens, prédios, as operadoras possuem presença em cada local. Tem uma antena dela já de 3G, 4G e Wi-Fi. Então, praticamente qualquer lugar que você vai já tem uma antena ali do lado. Para o 5G, isso é essencial, porque nas frequências milimétricas o alcance é muito baixo. Então, se você não tiver uma rede muito grande de estações radiobase, você não vai conseguir ter o acesso de alta velocidade que eles prometem. Mas frequência milimétrica a gente tá falando do quê? 16 GB pra cima? Não, 26 GHz. Caraca. Então, assim, o 4G chegou no Brasil com 2.6 GHz. E todo mundo reclamava, eu inclusive, que você, sei lá, eu tô dentro de casa e o 4G já corta, né? Não chega ao 4G de 2.5 GHz. Aí quando chegou o de 1.8,
acho que a TIM foi a primeira a implantar. Aí legal, aí começou a rodar bem dentro de casa, melhorou pra caramba e tal, mas aí, putz, entrava no elevador e caiu 4G. Ah, mas tudo bem, é um elevador. Agora com 700 MHz, cara, tipo, funciona no subsolo do prédio, assim, é uma coisa sensacional. Assim. É mais fácil você ter 4G em 700 MHz do que 2G, 3G, que utiliza frequências bem maiores. Isso é muito comum, inclusive, se você tem um celular que não tem a tecnologia VoLTE, você não consegue fazer uma ligação, porque só tem internet. Exatamente. Isso, mas só para o pessoal entender, quanto mais alta a frequência, no caso do 5G milimétrico, mais rápida a velocidade possível naquela frequência. Porém, o alcance muito menor, porque qualquer obstáculo já começa a barrar, né? Exatamente. E aí você já pensa, com 2.6 GHz já não era satisfatório. Imagina uma frequência 10 vezes, com um comprimento de banda 10 vezes maior. Cara, tem que ter uma antena na frente da casa de cada pessoa, assim. Exatamente. E aí é a questão que eu falo sobre misturar com fibra ou não, porque a fibra vai ter que chegar em qualquer antena. Uhum. Porque senão você não vai ter uma rede de acesso que vai entregar toda a velocidade que o 5G precisa. Então a gente vai ver um investimento muito alto em fibra ótica, muito maior do que a gente viu em 4G, e uma penetração de última milha mesmo com as antenas. Então eu já consigo imaginar um cenário do 5G sendo utilizado por todo mundo, mas em vez de ter uma torre no bairro, vai ter uma torre por poste. Inclusive teve um dado que saiu hoje que a Vivo está aumentando os investimentos, esse ano chega em 9 bilhões, priorizando infraestrutura de fibra nesses investimentos, é 1 bilhão a mais do que em 2018, e isso também já prepara mais ainda, né, a Vivo para o 5G. Ela pode aproveitar essa rede para colocar antenas depois? Com certeza. E a Vivo já tem isso a seu favor, porque ela atua com venda de internet por fibra ótica. A rede dela já está presente em diversos municípios e atende diversas residências. E quanto maior a presença de fibra, mais fácil será adaptar para o 5G. Eu diria que a Vivo e a NET, a Claro no caso, são as operadoras mais preparadas para isso, porque embora a Oi tenha o maior backhaul em número de cidades atendidas, o que importa nesse caso é a última milha, né? Porque a fibra pode até chegar na cidade, mas se ela não chegar dentro da cidade, nas casas, não adianta. Então a Claro já tem a rede da NET, que é híbrida de cobre coaxial com fibra ótica, e a da Vivo, as duas provavelmente são as operadoras que precisarão investir menos em fibra ótica, e olha que a Vivo já anunciou 9 bilhões, né? Muita coisa. Esses 9 bilhões não é só fibra, né? É infraestrutura no geral, mas grande parte é fibra. É engraçado porque toda semana eu recebo algum comunicado de Vivo Fibra chegou na cidade tal. Né, então eles estão expandindo bastante essa questão da fibra ótica no momento, mas para banda larga fixa, né? Banda larga fixa por fibra ótica, o FTTH, e TV também, né? Porque a Vivo ela vende TV por fibra ótica, né? Por IPTV. Então, de fato, a fibra chega até a casa do usuário. E é engraçado, porque a Oi, ela tem uma puta infraestrutura de fibra ótica. Mas a gente publicou várias vezes. Esse ano a Oi vai lançar fibra ótica de 200 megabits por segundo. Aí, sei lá, aparecia alguma notícia, a Oi cancelou esse plano e tal. Aí outro ano aparecia a mesma coisa. Esse ano vai rolar e tal. Acho que desde que a banda larga da Oi chamava Velox, tinha essa questão de... Era Oi Velox Fibra, eu lembro muito bem. Eu lembro que eu tive no lançamento do Velox Fibra, numa FeatureCon, acho que foi em 2012 ou 2013, e até hoje, né, eles estão lançando numa cidade ou outra. Agora eles lançaram, por exemplo, em Ubá. Aí você procura saber mais sobre o serviço, você vai em fóruns, e eles fibraram 6 quadras da cidade inteira. Gente, mas assim, como que a fibra de uma operadora chega na cidade, mas não chega nas casas, não chega nas ruas? Para que serve essa fibra, então? Eles estão planejando usar essa fibra mais para rede móvel? Para que é? Para que serve isso? Na verdade, essa fibra já é utilizada há muito tempo, desde a época que o principal negócio era telefone fixo, né? Então é uma fibra de backhaul, ela serve para ligar a sede da Oi na cidade até a matriz, que provavelmente vai no Rio de Janeiro, até as centrais grandes. Essa mesma fibra foi reutilizada para transporte de dados também. Então é por isso que a Oi tem a maior rede de fibra, considerando o número de cidades cobertas.
mas ela não tem a maior última milha. E aí, esse é o maior problema, porque o investimento em fibra ótica, ainda que ele tenha barateado muito, ele ainda é muito custoso. E a Oi é uma operadora que está passando por uma recuperação judicial, não tem muito dinheiro em caixa para investimento, então a gente fica nisso. É a operadora que tem a maior possibilidade de crescer para cidades pequenas, mas acabou o dinheiro, né? No final do ano passado, eu tive naquele evento da Qualcomm, no Havaí, e uma das grandes atrações do evento, eles reservaram um dia inteiro, foi para demonstrar o 5G. Então a história é que, olha, pela primeira vez vocês vão ter acesso ao 5G. E foi uma apresentação meio estranha, porque, teve a apresentação no palco e depois a gente foi para uma área de demonstração. E lá tinha um Moto Z3 com um snap de 5G e tinha um celular da Samsung que você podia olhar bem de longe. Se eu chegasse mais perto e ousasse tocar no aparelho, algum coreano vinha, né, falar comigo. Então... Esteja preso. Eu acho que era o Galaxy S10 porque ele tinha aquele notch no cantinho, mas eu não lembro exatamente se era o notch no meio da tela. Então, não dá pra garantir que era o Galaxy S10. Mas tinha lá o aparelho da Samsung com 5G. E foi engraçado porque, assim, eles... supostamente instalaram uma rede ali no hotel que a gente estava, né? No hotel que todos os jornalistas, mais de 300, estavam. E eles rodavam um aplicativo para testar a velocidade de internet. E aí dava, sei lá, fazendo as contas, né? Porque ele não mostrava a taxa de transferência, ele mostrava o tempo que demorava para baixar X gigabytes. Dava, tipo, 200 megabits por segundo, que não é uma velocidade muito alta. E aí depois descobriram que quem instalou a rede teve que instalar com um espectro muito baixo. Então por isso que não chegou nessa velocidade. Mas o mais curioso é que o cara pegava o celular, né? Ele mostrava pra gente, olha só, 5G UWB. Né? Quem já leu o texto de 5G no Tecnoblog sabe que tem um 5G gigante ali na barra de status do celular. E ele mostrava o aplicativo, ele começava o teste e ele deixava o aparelho numa base. Ele não segurava no aparelho. E acho que justamente por causa das ondas milimétricas. Eu acho que eles estavam testando já com ondas milimétricas. E aí tem um problema, né? 28 GHz... Você bota o dedo ali, já dá algum problema. Então você tem que ter múltiplas antenas pra resolver o negócio. E como aquele aparelho não estava finalizado, provavelmente, se o cara botasse a mão no lugar errado, ia dar chabu no 5G do aparelho. E eles pode segurar errado. Eles colocam várias antenas no celular também, né? Espalhado em várias partes do corpo, também pra evitar isso. Se é uma parte que você pega com a sua mão na antena e tampa a antena, seria um problema. Tipo um iPhone 4 ali, né? Aí você estaria segurando errado. Inclusive, a Qualcomm já desenvolveu um módulo chamado QTM052 que permite que você coloque até 4 antenas para 5G. E aí tem um modem também da Qualcomm, que é o Snapdragon X50, que suporta até 4 desses módulos. Então, ou seja, você vai ter no total aí 16 antenas num smartphone. Óbvio que assim, não é necessariamente todos os aparelhos que vão ter esses 16, né? É uma possibilidade de ter. Você pode ter uma quantidade menor. E aí também tem um sisteminha bem interessante lá nesses aparelhos que assim, o modem, se ele perceber que um módulo não está funcionando legal, está com algum tipo de interferência, ele vai tentar pegar o sinal em um outro que esteja com sinal melhor. Então, esses são os truques assim que eles estão fazendo para tentar diminuir essa questão da sensibilidade, né, de frequências altas. Esses chips da Qualcomm e outras tecnologias já estão sendo usadas em alguns aparelhos, né? E nos Estados Unidos eles ativaram as redes 5G e os veículos americanos publicaram os testes. E aí foi uma coisa meio broxante, sabe? Porque, lógico, é uma tecnologia que tá no começo, a gente sabe que vai demorar um pouquinho para ter uma cobertura melhor, mas a história é que, assim, o Verge testou o 5G da Verizon, né, em Chicago, porque é lá que tem o negócio. E aí, beleza, né, chegava a 500 e alguma coisa megabits por segundo, que é uma boa velocidade, não é nada muito impressionante, porque ele oscilava bastante, dava 550, aí dava 50, aí dava 600, legal, e aí dava 120. Cara, a minha TV da Samsung tá batendo 3 megabits e eu não consigo ver Netflix, porque fica toda cagada a imagem. Isso então... que o roteador tá, tipo, do lado da TV. Tá, nossa, que raiva. Então, mas o caso do 5G da Verizon, como eles estão testando em ondas milimétricas, o jornalista até falou, pois eu entrei num café que tinha um vidro e aí já dava pau.
ele já caía o 5G e voltava pro 4G. Então, não é uma experiência, assim, muito legal, né? E como a gente falou de cobertura em ondas milimétricas, que é um grande desafio, ele tinha 5G em uma quadra, e ele atravessava a rua. E pronto, acabou o 5G. Putz, se a penetração desse 5G de altíssima velocidade for tão ruim assim... Então, a minha TV, de novo, não tá pegando o Wi-Fi, porque eu coloquei o roteador, eu coloquei em cima de um guarda-roupa na parte de dentro da casa, e eu moro no fundo, né? Tipo uma edícula que chama, né? Esse roteador tá dentro da casa, eu coloquei bem no meio da casa, em cima de guarda-roupa. Só que entre as 3 antenas desse roteador caríssimo, que eu paguei $130, e a minha TV, tem tipo uma viga, né? Porque tá no alto, assim. E aí o sinal do Wi-Fi não chega corretamente na TV da Samsung, porque eu percebi, eu postei no Instagram e todo mundo que tem TV Samsung me falou a mesma coisa, que a anteninha é muito fraca, enfim, tem uma parede na frente do roteador, a TV já não funciona. E no meu Mac funciona normal, no iPhone funciona normal, em tudo funciona normal. Aí você imagina que as antenas de 5G estejam, sei lá, nos postes na rua, ou seja, na frente da casa e eu tô morando no fundo da casa. Já não vai chegar, né? Se nem o Wi-Fi chega por uma parede. Vamos lembrar, inclusive, que o Wi-Fi usa 2.4 e 5 GHz. Então, Em ondas milimétricas a gente já tá falando de 26. E é o 2.4 que não chega. Cara, aqui em casa, se eu passo uma rede de 5 GHz, uma rede Wi-Fi, eu geralmente fica no quarto o roteador. E se eu vou pra cozinha, já não alcança, sabe? Já fica... E eu moro num apertamento, então já dá pra ter uma ideia de como é limitado o 5G a partir daí. Você teria que ter muitas antenas, né? Muitos aparelhos espalhados em ângulos diferentes e também estar em um poste não é a melhor opção, porque ela não tá no alto. Então, qualquer parede já bloqueia o sinal. E no caso das antenas de hoje em dia, elas ficam, sei lá, no topo de um prédio e espalha isso para uma região inteira. Tem isso também, né? Não é qualquer parede que bloqueia. Eu quero muito acreditar que o 5G nos Estados Unidos ainda tá mal implementado, porque quem viaja para os Estados Unidos e usa 4G sabe que rede celular nos Estados Unidos é bem cagado, assim, né? Quem reclama de 4G no Brasil é porque não usa 4G nos Estados Unidos. Não é aquela coisa toda, aquela maravilha, nossa, operadora americana, estrangeira, muito melhor. Não é assim, é uma coisa meio... Tem vários buracos no sinal e a conexão é mais lenta, e é um país de dimensões continentais igual ao Brasil, né? Então não tem muito como fazer milagre. E quando a gente vê a experiência da Coreia do Sul, que é um país muito menor, que tem muita tecnologia, 4G funciona em qualquer lugar, é tipo 98% de penetração, e quando eles lançaram os planos 5G, eles foram metendo o pé na porta, assim, porque as 3 operadoras lançaram ao mesmo tempo, né? As 3 grandes operadoras da Coreia do Sul, e aí eu fui pesquisar, né? Usei muito o Google Tradutor pra entender o coreano, e tinha uma operadora que você paga assim, tipo, R$420 por mês. Lembrando que o salário mínimo na Coreia do Sul é muito mais alto. E você tem direito a 2 linhas com 5G ilimitado e mais um monte de coisa, assim. Então, pra você oferecer esse tipo de serviço e conseguir cumprir, você tem que ter uma infraestrutura muito melhor. E acho que assim, se eles conseguiram com 4G, talvez eles consigam com 5G. Se eles não conseguirem com 5G, acho que ninguém vai conseguir, né? É o que eu falei antes sobre a Coreia estar preparada para isso. Eles têm fibra em qualquer buraco. Então, para eles lançarem essa tecnologia com toda essa promessa de dados ilimitados, com altíssima velocidade, é porque eles realmente conseguem, né? Tem fibra ótica que vai dentro de cada andar do prédio. Então, o desenvolvimento do 5G vai ser muito mais fácil na Coreia, imagino que no Japão também, do que em qualquer outro país. E aqui no Brasil, a Oi também começou com os testes de 5G. Ela montou uma rede provisória em Búzios, no interior do Rio de Janeiro, e utilizou a frequência de 3.5 GHz. Já não era a frequência milimétrica. Só que como não tem aparelho disponível para essa frequência, a solução foi utilizar um CPE da Huawei. O CPE é como se fosse um roteador que se conecta à rede de 5G e transforma aquele sinal em Ethernet ou Wi-Fi. E a aplicação que eles fizeram foi utilizar 2 HoloLens, cada um deles conectado no 5G, e se comunicar entre eles. Ok, funcionou, mas funcionaria também numa rede Wi-Fi, numa rede com fibra ótica. Não via mágica, né? Daí. Não, isso realmente não foi uma experiência de 5G. O máximo que eu consegui foi se conectar ao CPE da Huawei. Então a rede Wi-Fi que ele gerou, eu coloquei ela no meu celular e consegui fazer um speed test.
conseguir a velocidade de 338 megabits por segundo e 124 de upload. Já é um valor considerável, principalmente quando você lembra que não é uma rede milimétrica. Tá, mas peraí, você conectou por onde? Pelo seu smartphone? Pelo meu smartphone, eu conectei ele na rede Wi-Fi do CPE. Então, basicamente, ela plugou uma fibra ótica num super roteador e chamou de 5G, é isso? Mas se você parar pra pensar, até o 4G é assim. O grande problema do 5G hoje é que esse tipo de tecnologia é uma ferramenta de marketing. As empresas querem mostrar que são pioneiras no assunto, ninguém quer ficar por fora disso. Então você tem, por um lado, as operadoras fazendo propagandas e falando que estão fazendo testes. Algumas, de fato, realmente estão, mas geralmente isso é nos países desenvolvidos, aí, que nem a Coreia do Sul. E de outro lado, você tem os fabricantes também de smartphones que querem pegar essa onda de 5G e já estão lançando aparelhos de 5G, que às vezes nem é 5G de verdade, tem que ter... só tem uma tecnologia ou outra, mas o importante é aparecer a marca, sabe? É o 5G ali para mostrar que é uma empresa que está acompanhando todas as tendências tecnológicas e melhor, está desenvolvendo também, né? A ideia por trás disso é justamente ter essa noção de pioneirismo e com isso conseguir chamar a atenção do público pelo marketing, né? Mas se a gente pensar no 5G como uma rede realmente estabelecida, isso vai levar anos mesmo, até porque, assim como aconteceu com 4G e 3G, as redes anteriores, a instalação de redes novas é progressiva, né? Você vai ter que instalar primeiro, geralmente em cidades com mais densidade populacional, e depois você vai expandindo para a periferia dessas cidades, e depois você vai passando para cidades do interior. Quer dizer, é um negócio que é um processo longo, né? Então não dá para falar de 5G assim como se fosse uma tecnologia já atual mesmo. Hoje é só marketing. E eu aposto no 5G como um substituto da fibra ótica. É bizarro eu falar isso porque eu falei que ele depende muito de fibra ótica. Mas antes da gravação a gente estava conversando e o Alecrim falou que uma das grandes dificuldades de ter internet de fibra ótica no prédio dele é porque os dutos estão totalmente obstruídos. Se você tiver uma rede 5G com uma antena no poste, por exemplo, você pode ter um roteador na porta da sua casa e aí você transforma o sinal de 5G em Wi-Fi. E aí você vai ter realmente uma rede de altíssima velocidade. Você pode utilizar as bandas milimétricas e ter velocidade a nível de gigabit. Então, será que o 5G vai substituir ou mesmo melhorar a questão da fibra ótica? Você teria um roteador dentro da sua casa que recebe o sinal de 5G sem fio e transforma aquilo em Wi-Fi para usar dentro de casa, é isso? É exatamente a mesma experiência da Oi lá com o CPE da Huawei. Entendi. Ele se conecta no 5G e transforma em Wi-Fi. Agora entendi a lógica. Eu conversei com o pessoal da Qualcomm esses dias, eles falaram várias coisas sobre 5G, e uma das aplicações que eles adoram também, né, é justamente essa questão da banda larga fixa com 5G. Porque se você for pensar, todo o custo que o provedor do Alecrim teve pra passar um monte de fibra lá no prédio e deu um puta trampo. Mão de obra, né? Mão de obra, pediram exclusividade, não sei o que lá, e aí tem o risco de, quantas pessoas será que vão assinar esse serviço? Se poucas pessoas assinarem, não vai ter compensado a gente ter instalado esse monte de fibra aqui, porque fibra é um negócio caro. E aí você pensa em, a gente pode pegar uma caixinha aqui, ligar a fibra ótica e deixar no poste. E essa caixinha, que vai ter uma velocidade de, total de, 5 gigabits por segundo, pode ser dividida entre 20 clientes, 50 clientes, 100 clientes, com uma velocidade muito boa. Então você reduz custos e talvez... Tempo de implementação. Talvez a internet fixa fique mais barata do que ela é hoje, né? Principalmente fibra ótica. Eu não sei se fica mais barato, porque assim, se você acaba com essa divisão de ter dois planos, né? O plano da fixa e o plano da móvel. Você teria que ter um pacote, e óbvio que pacotes são mais baratos. É tudo 5G ali. Agora, o que eu penso é o seguinte, você vai contratar uma internet fixa hoje, a operadora tem que marcar a hora pra ir pra sua casa, aí sempre vai lá um carro com 2 técnicos, o cara tem que subir... com uma escada em cima. Que chega rapidão, né? O cara tem que subir em cima da sua casa, tem, enfim, casas mais antigas, que dá mais trabalho passar o cabo. No caso de fibra ótica, é ainda mais difícil passar o cabeamento. Lá em casa, por exemplo, eles instalaram a fibra, acho que foi a Vivo que eu já coloquei fibra, e eles deixaram, um rolo com uns 30 metros de fibra enrolados no forro da minha casa. Então, assim, qual é o custo disso pra Vivo? Do técnico ter que ir lá, agendar a visita. Às vezes o cara instala,
dá algum problema, tem que agendar outra visita pro cara entrar na sua casa, subir no forro de novo, o tempo que ele perde com isso, o salário que às vezes eles terceirizam também essas visitas, né? Não é direto da Vivo. Enfim, então é muito mais fácil se eles já conseguirem acertar a parte deles toda na rua, que é deixar ali no poste a antena do 5G, e dentro da sua casa é só um aparelho, pluga na tomada e configura, né? Mais fácil. Imagina, você vai numa loja americana, numa Magazine Luiza da vida, você vai lá, compra seu modem 5G, instala na sua casa, você simplesmente instalou a internet sem ter que esperar um técnico. Olha que maravilha. Sensacional. E essa questão do desperdício da fibra ótica de 30 metros da casa do Mobilon, talvez tenha um motivo, que é o seguinte: quando eu instalei fibra ótica aqui, já tinha uma instalação pré-existente. Então, já tinha passado fibra da central do prédio mesmo até aqui o apartamento. Então, não precisou fazer muita coisa. O cara simplesmente ligou pra central, ativa o sinal aí, e pronto, começou a funcionar. Mas ele me contou, né, a gente tava conversando enquanto tava fazendo essa ativação, que ele foi fazer uma instalação em um outro prédio, e aí tinha que passar, sei lá, 50 metros de cabo, porque era num andar muito alto. E a fibra ótica é um troço muito sensível, que quem vê um cabo de fibra ótica, mano, como é que passa tanto dado aqui, né? Porque é um negócio muito fino e, nesse caso, ele teve um problema. Ele foi passar o cabo e em algum momento a fibra dobrou. Putz. E aí uma fibra ótica dobrada, ela simplesmente não funciona. Porque, né, fibra ótica é transmitida na velocidade da luz, né? Tem todas as propriedades ópticas para os dados trafegarem ali. Então, ele teve que passar tudo de novo. Então, um montão de metro de cabo de fibra ótica jogado no lixo. E claro que tudo isso é considerado na hora de precificar o plano da internet por fibra ótica, né? Todo esse desperdício de material, o custo para instalar e tudo mais, acaba indo na conta do consumidor. E eu tenho uma expectativa bem grande também, que o 5G, mesmo que seja no estágio bem para frente, consiga cobrir áreas rurais. Por que eu falo isso? Porque eu moro na cidade de São Paulo, na capital, mas a minha família toda é do interior do Paraná. Eu tenho familiares que moram em áreas rurais e que só conseguem acessar a internet via rádio. Eu tenho um primo, por exemplo, que casou recentemente, comprou uma casa numa área rural e o máximo de internet que ele consegue pegar é 5 megas. Felizmente ele consegue assistir Netflix, né? Que Netflix com 2, 3 megas já funciona razoavelmente bem, mas outros serviços como a Amazon Prime Video, por exemplo, já não funciona bem para ele. E tem acesso, ele consegue acesso 4G ali, mas tem a questão do preço, né? Porque eu acho que o pacote que ele conseguiria por mês para a internet residencial via 4G custaria algo em torno de R$120 e com limite, com a franquia de 80 GB. Então é pouco, né? Aí eu tenho expectativa que o 5G seja tão abrangente de fato, tanto em termos de cobertura quanto de densidade de usuários, que consiga alcançar essas áreas que são a maioria no Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? Boa parte da população vive em áreas rurais, então esse povo realmente fica à mercê de tecnologias que já estão bem antigas, né? Quem sabe com 5G a coisa melhore. Eu acho que aí o problema persiste, é o mesmo problema de hoje, na verdade até piora, porque hoje em dia você consegue ter compartilhamento de antenas, a TIM já está fazendo isso com várias operadoras, e eles compartilham antenas de 4G nos 700 MHz, que você consegue ter um alcance maior, então para áreas rurais também é melhor, e compartilhando essas antenas com outras operadoras também compartilha o custo de instalação dessa infra. E no 5G é pior, porque as antenas têm um alcance muito curto, então precisa ter mais infra. E aí em áreas rurais, difícil, né? Imagina, você passar fibra pra chegar numa área que tem, sei lá, 2.000 habitantes. E aí você tem que passar mais um monte de fibra pra chegar em outro lugar que tem mais 2.000 habitantes. Então, mas se a gente olhar de uma maneira mais ampla, assim, a gente vai ver que nem eu comentei agora há pouco, que o 5G também tem esse objetivo de alcançar aplicações... Aliás, o objetivo principal é alcançar aplicações que não são direcionadas ao usuário doméstico. Então, por exemplo, se você vai... Eu falei agora há pouco de agricultura, isso vai ser uma demanda das empresas que trabalham nessa área. Então, de repente, é um jeito de casar de resolver dois problemas em um só. Você vai ter uma estrutura ali que vai conseguir áreas rurais, vai conseguir cobrir áreas rurais de uma maneira comercial, industrial, e, ao mesmo tempo, você pode, de repente, colocar essa mesma infraestrutura para funcionar com a área residencial. Então, mas é que eu falei, é uma expectativa que eu tenho, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer mesmo, que, de fato, isso vai depender de investimento das operadoras, de interesses, eventualmente de incentivos do governo, enfim, tem uma série de fatores por trás disso que não são só tecnológicos, né? É que aí, você citou dos dispositivos rurais, né? Até uma dúvida minha que eu vou expor aqui. O 5G não é só sobre alta velocidade, também tem
tem o NB-IoT, que é o Narrowband IoT, que já é focado em você ter uma banda, que nem eu falei, do sensor. Você não transmite muitos dados, você às vezes transmite uma vez só no dia, uma vez na semana. Então não é uma infra que você precisa ter uma fibra ótica ali conectada, sabe? No sentido de ter muita velocidade para atender aquilo. Mas você precisa ter uma banda, um 5G da vida, porque o 5G consegue ter milhares de dispositivos conectados em espaços muito pequenos, né? O volume muito grande ali de dispositivos conectados. E aí eu já acho que para a área rural talvez caia mais nisso, Lucas. Exatamente. Um executivo, vocês me perdoem porque eu não lembro exatamente quem foi, mas ele mesmo disse que esse 5G, o Millimetric Wave, ele vai ser concentrado em grandes centros mesmo. Então a gente não vai ter esse tipo de aplicação em cidades do interior, em áreas rurais. Para essas áreas, aí o 5G nas frequências mais baixas, como 2.3, 3.3, 3.6, talvez sim esses possam atender a esse tipo de demanda. Para áreas rurais, aí a gente fala mesmo dessas redes, como o NB-IoT ou então o LTE-M, que são redes próprias para uso de sensores, tá? São redes que você consegue utilizar apenas kHz de espectro, então não é algo que vai gastar muita capacidade, e a função é realmente essa, manter uma conexão ativa, estável, que não dependa de alta velocidade, mas que consiga cobrir uma grande área. Que hoje é feito uma gambiarra com GPRS, né? Tá tudo lá pendurado no 2G, porque, não precisa trafegar muitos dados, então pendura no 2G. Só que o 2G não tem tanta capacidade assim, né? Tanto é que rola aquela história que é bastante provável que as redes 3G sejam desativadas antes das 2G, né? Nos Estados Unidos mesmo isso aconteceu. Com a T-Mobile, por exemplo, eles já não tem mais rede 3G, apenas o GSM, e aí já pula direto pro LTE. Essa realmente é uma tendência mundial, eu diria que aqui no Brasil também eu imagino que isso vai acontecer no futuro. Tudo bem que a gente já tem operadoras que cobrem mais cidades com 3G do que em 2G, ou em 4G, a TIM mesmo tem mais cidades em 4G do que em 3G e em 2G, mas o 2G tá longe de morrer ainda. No almoço que eu citei, que eu e o Riga fomos com o pessoal da MediaTek, eles até falaram de exemplos, assim, para esses dispositivos. Então, é uma coisa bizarra, assim, as operadoras não cobrariam, tipo, por plano. Elas cobrariam por pacotes. Então, uma quantidade X de dispositivos conectados teria um custo muito baixo. É uma coisa tipo assim, de centavos por dispositivo. Justamente por isso, são dispositivos que se conectam na rede, eles precisam de uma rede confiável, eles precisam estar online, mas não trafegam dados, né? Eles não precisam de velocidade e também não precisam de uma franquia alta. É uma coisa assim, kbytes de informação que são transferidos a cada, sei lá, pouco tempo. Tem esse exemplo que eu dei de sensor de fumaça, né, que é o pior, que funciona uma vez e acabou. Mas, enfim, são esses poucos dados, né? Não tem muita coisa para transferir mesmo. Se a gente pensar em uma coisa mais cotidiana, pensa, sei lá, na sua conta de água. Não sei em quantos estados, em quantas cidades é assim, mas aqui em São Paulo tem um cara que vai ver o medidor. Quanto que tá medindo aqui? Tá 5.293 metros cúbicos. Aí o cara digita lá no computadorzinho, ele calcula a diferença e emite ali a conta. Uhum. Com o 5G e com o NB-IoT, com tudo conectado, não precisaria fazer isso, né? Não precisa o cara ficar com medo de cachorro e medir a água manualmente, porque o próprio medidor de água pode enviar esses dados para a central, para a empresa de saneamento básico, e pronto, tá resolvido o problema. Isso derruba o custo também, né? E o tempo de verificação, porque a empresa que pagaria um salário, vários salários, sei lá, por bairro, assim, para o cara ficar andando e vendo cada medidor de consumo de água, a empresa tá pagando centavos por dispositivo por ano. Então, barateia bastante. Esses planos de M2M já existem nas redes atuais. Tô aqui com a página da Arkia, que era a antiga Vodafone Brasil, né, que é uma MVNO que utiliza a infraestrutura da Datora. E só para vocês terem ideia, você paga uma mensalidade de R$ 3,50 por mês por SIM card, e a cada 100 KB trafegados, você gasta 29 centavos. Olha aí. Isso é suficiente para um medidor de energia. Mas tá Mais caro. do que suficiente. Mas tá caro pra isso.
Tudo bem, mas tá caro pra isso, mas isso é bem mais barato do que o salário do... Não é. Imagina um bairro inteiro, R$3 cada dispositivo, mais os centavos. Sim, mas aí você... tipo, centavinho mesmo. Tipo. Sim, mas aí você vai negociar em grande escala. Quando a Light for fazer um contrato, ela vai falar assim, não, eu tenho, sei lá, 300 mil medidores. Eu preciso atender esses 300 mil medidores. Quanto que fica esse valor? Aí vai ser realmente um pacote fechado. Sim. Eu tô falando aqui num caso que é realmente um plano que eles chamam até de pré-pago. Entendeu? Você paga, na verdade não é pré-pago, é pague o quanto você usar. Então, é que o custo disso numa rede 5G é muito menor, porque a tecnologia atende muito mais dispositivos conectados. Sim. Né? Então, isso também entra na conta na hora de fazer um pacote, assim. Agora, voltando a falar de alta velocidade, surgiu um negócio interessante essa semana, que foi a notícia de que a Huawei está trabalhando numa TV 8K que tem 5G. E eu não sei se realmente eles vão lançar essa TV, de repente é só um projeto de marketing, que nem eu falei agora há pouco, mas isso levantou uma dúvida interessante. Será que de repente a gente não vai ter planos de serviços baseados em dispositivos que consomem bastante tráfego? Porque eu fico pensando, por exemplo, nessa TV sendo usada da seguinte forma: você vai lá, compra a TV e ela já tem um plano 5G ali, ou seja, ela já pode ser usada diretamente, sem contratar um provedor, um serviço, e você vai pagar, na verdade, pelo conteúdo que vai trafegar ali. Então, de repente, você já pode ligar a TV, já pode ser, sei lá, um Netflix ou um Google Play para alugar filme, qualquer coisa nesse sentido, e, de repente, pagar por esse aluguel desse conteúdo, e nesse conteúdo, nesse valor que você está pagando, já está incluído os valores do tráfego, né? Será que, de repente, esse é um futuro também que a gente vai ter no 5G? Ou tô viajando muito, ou as duas coisas, sei lá. Claro que sempre depende da implementação da operadora, mas hoje a gente tem, por exemplo, a TV por assinatura que vem pela internet, por fibra ótica. Então, o que impediria a operadora de fazer isso por 5G para não ter que cabear a casa de cada um e ficar cobrando ponto adicional com não sei o que e tal? Você simplesmente elimina cabo e elimina custo de instalação, né? Eu sei que ia gostar muito, sabe? Tipo, você já compra a TV, não fica precisando se preocupar em contatar um provedor. Ou... Pra gente que não tem ligação muito íntima com tecnologia, eu acho que vai ser uma ideia bem interessante. Mas aí, obviamente, que vai ter umas questões éticas e legais também, né? Que entra, por exemplo, na questão se realmente pode, dependendo do país, restringir aquele tipo de rede para um único tipo de serviço, né? Mas você vê que começam a surgir ideias aí a partir dessas possibilidades, né? É porque essas legislações, elas podem ser meio que burladas, às vezes, para aplicações específicas. Então, por exemplo, a TV por fibra ótica, ela não usa a sua conexão de internet. Então, você contratou, sei lá, 300 mega, vai vir 300 mega de fibra ótica e, ao mesmo tempo, você pode assistir TV. Porque a fibra ótica tem uma velocidade praticamente ilimitada. Então, não é um problema para a operadora transmitir um canal ali que vai, no máximo, consumir uns 5 megabits por segundo da conexão da infraestrutura da operadora. Então, acho que assim, lógico, com 5G, e quando o 5G estiver implementado direito, lá para, sei lá, 2025, a gente vai começar a ver conteúdo em 8K, o 4K já vai estar super, né, popular e tal, então vai consumir muito mais banda, mas a tendência é claro que as redes sigam a mesma evolução. Bom, muito empolgante todo esse papo de 5G, mas o que eu queria saber é quando chega no Brasil. Bom, a verdade é que as operadoras brasileiras não estão muito empolgadas assim com o 5G, não. A questão é que o 5G depende de investimentos muito altos e as operadoras dizem que ainda precisam se recuperar com o que gastaram com o 4G. A Vivo, por exemplo, não queria o leilão das frequências em 2019 de jeito nenhum. Mas o leilão vai acontecer em março de 2020. A Anatel vai leiloar 4 frequências, que no caso são 2.3 GHz, 3.5 GHz, os 10 MHz que sobraram dos 700 MHz que a Oi não comprou no leilão de 4G, e também a frequência milimétrica de 26 GHz. Olha aí, então vai leiloar a onda milimétrica. Vai leiloar a onda milimétrica. Eles colocaram isso, eles abriram o edital, não tinha, mas aí depois eles incluíram. Eles também estudam leiloar 3.5 GHz e um refarming na faixa de 3.4 GHz. Essas frequências hoje são utilizadas com TV via satélite, então é um pouco mais complicado, tem que fazer refarming, tem que fazer adequações, enfim.
É engraçado quando você vê a quantidade de espectro, né, a quantidade de frequência que as operadoras poderão usar. Lá no 700 MHz você tem 20 MHz para usar, porque é o restinho que a Oi não comprou, né? A Oi estava endividada, ainda tá. Então a Oi não tem 4G em 700 MHz, sobrou essa frequência que pode ser usada para 5G. Aí quando você vai para 26 GHz, tem mais de 3.000 MHz de espectro. Então é muita capacidade para colocar aí, né? Isso, inclusive, é bom lembrar que os 700 MHz, eles falam que sobraram 20 MHz, mas na verdade são 10 mais 10, porque são 10 MHz para download e 10 MHz para upload. Então, a banda fica ainda mais restrita. Nessa frequência de 700 MHz, somente a Oi ou uma outra nova operadora entrante ou algum MVNO que detém frequências, quer expandir alguma coisa, vai conseguir comprar. Por quê? Claro, TIM e Vivo já estão no teto de frequências abaixo de 1 GHz. Então, apenas a Oi poderá comprar ou uma nova operadora entrante. Nas demais frequências, não tem nenhum problema. Acima de 3.5 GHz, o céu é praticamente o limite. Então, a frequência mínima de 5G que as grandes operadoras, né, a Claro, a Vivo e a TIM, poderão usar na prática aí no começo do 5G, provavelmente 2,3 GHz. É bem esperado que elas façam um refarming do 4G e dediquem algum pedaço da banda pro 5G, porque se o 5G não tiver uma grande qualidade de sinal, isso não vai atrair ninguém, não. Se for desse jeito dos Estados Unidos, é melhor nem ter. Então, a gente pode esperar os primeiros testes de 5G comercial, as primeiras operações mais discretas em 2021. Tá? As exploradoras estão com o pé atrás antes de lançar isso, porque é uma tecnologia nova, ainda não sabe se isso vai ser lucrativo, se é um modelo de negócio que vai se sustentar, se o consumidor vai querer mesmo, e se o 5G realmente é tudo isso. Então ninguém está com pressa, não vamos ser cobaias, vamos deixar que os outros países testem primeiro antes da gente fazer aqui. É bom que os Estados Unidos estavam brigando com a Coreia do Sul, né? Vamos ver quem lança o 5G primeiro. Aí a Coreia do Sul, ela tinha marcado um dia X ali, e ela adiantou em 10 dias o lançamento do 5G. E botou 3 operadoras ali ao mesmo tempo, no mesmo horário. Ativamos o 5G, somos o primeiro país. E aí, logo depois, acho que foi a Verizon, nos Estados Unidos, que ela falou, a gente também tem 5G, a gente é o primeiro, e não sei o que lá. E, na verdade, tá todo mundo se ferrando, né? Então, exatamente. O 5G nos Estados Unidos tá com aquela qualidade que a gente já falou, a cobertura meio estranha, com esse negócio de ondas milimétricas, que a Qualcomm jura que vai dar certo. Ondas milimétricas é o futuro, porque abaixo disso, nas frequências normais, né, nas frequências baixas, não tem mais espaço, então ondas milimétricas é o futuro, mas as primeiras implementações estão daquele jeito, né? Você bota o dedo no lugar errado no celular, o 5G cai. Então, vamos ver se, quando chegar no Brasil, quando amadurecer, o negócio vai funcionar. Mas o fato é que, assim, a gente tem 1G a cada década, né? Então, teve 3G na década de 2000, 4G na década de 2010 e agora 5G na década de 2020. E demoram 5 anos, assim, pra tecnologia ficar realmente boa, né? 4G começou lá em 2012, mas ele começou a ficar realmente bom lá pra 2016. Mas será que o fato de já não ter tanta rede de fibra espalhada não facilita também? Porque na época do 4G não era assim, né? Isso vai ajudar bastante. A Claro, por exemplo, e a Oi também, pelo que eu fiquei sabendo, onde eles têm LTE Advanced Pro, que é o 4.5G, eles já estão com a fibra ótica. E isso com certeza vai facilitar para o 5G, pelo menos o 5G dessas frequências aí de 2.3, 3.2 GHz. Na frequência milimétrica, aí realmente tem que ser a fibra de última milha. Você já vai ter a fibra de acesso na cidade, mas ainda precisa chegar nos locais com as antenas. Cada pontinho de ondas milimétricas, né, vai ter que ter fibra ótica. E agora eu quero ver quantos pontinhos de acesso de 5G de ondas milimétricas vai ter que ter. Vai ter um em cada poste? Já tá complicado esse negócio de poste aqui, porque tem um monte de fio e as cidades estão querendo limpar, tirar esse monte de fio pendurado aí. Tá complicado. Fora toda a questão de licenciamento de antena que a gente tem aqui no Brasil, né? É muito complicado você instalar uma antena nova, construir uma torre, porque cada prefeitura tem um regulamento diferente, as operadoras têm muita dificuldade para expandir a cobertura justamente por essa questão de dificuldade. Então, a gente fica meio realmente com o pé atrás sobre como que vai ser a instalação dessa nova tecnologia.
Em São Paulo, por exemplo, as operadoras reclamam bastante de não conseguir expandir o alcance das redes com mais antenas, porque você vai, por exemplo, em bairros mais afastados, que são os bairros que têm uma quantidade maior de usuário por antena, então deveriam receber mais antenas, mas esbarram na questão da licença da prefeitura, de autorização para instalação, de definição de um local seguro para colocação dessas antenas. Quer dizer, se hoje já está difícil, imagina nesse futuro em que a gente vai precisar de ter uma antena em cada esquina, né? Então, você vê que não são só fatores tecnológicos que precisam ser trabalhados, né? Fatores políticos, regulatórios também. Saiu a medida provisória que saiu ontem a gente está gravando isso no dia 3 de maio, né? Então a medida provisória que saiu no dia 2 de maio sobre a liberdade econômica cita exatamente esse ponto da Lei Geral das Antenas, porque agora eles finalmente aprovaram o silêncio positivo, que é quando as prefeituras precisam se manifestar em até 60 dias após o pedido da instalação da antena. Se a prefeitura não se manifestar, significa que está tudo ok. Se ela se manifestar, aí precisa fazer alguma coisa. Então talvez essa questão do silêncio positivo vai ajudar também. A burocracia finalmente vai jogar ao nosso favor, é isso, né? Tomara, né? Porque no Brasil sempre tem um jeitinho pro lado pior também, né? Então, aí tomara que dê certo. A burocracia provavelmente, né, vai reduzir, mas o fato é que vai ter tanto dado sendo trafegado em todas as frequências possíveis que com certeza a gente vai ver muito estudo, entre aspas, sobre câncer no cérebro de ondas trafegando pelo seu corpo. Mal posso esperar. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Manda pra gente seus comentários, tecnocast@tecnoblog.net, ou conversa com a gente pelas redes sociais. Em todas eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @ealecrim, Lucas Braga. Não esquece de indicar esse episódio para um amigo que ainda não entenda o que é o 5G tão bem, ou apenas para divulgar mesmo a mídia podcast, que é sempre bom. A gente volta com outro episódio daqui uma semana. Até lá. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Infraestrutura essa que a maioria dos países, e aí eu incluo além do Brasil, Estados Unidos e diversos países da Europa, não está. Nossa senhora. Bom, muito empolgante 5G, mas o que eu queria saber é, e o Brasil, quando chega? Não, o Brasil já chegou, né? É no Brasil, no caso. Bom, deixa eu perguntar. Você tomou aí, cara. Eu acho que devia continuar daquele jeito. Ai. Vamos lá. Olá, ouvinte! Não gostei!